Olá, alunos e alunas da nossa Faculdade Legal. Eu sou o professor Francisco. Eu vim hoje ministrar para vocês aula sobre procedimento sumaríssimo, mas primeiramente eu gostaria de me apresentar para vocês. Eu sou advogado, tenho 9 pós-graduação, na verdade estou cursando a 9ª pós-graduação em Direito. Entre as minhas pós-graduação, sou especialista em Direito Penal e Processo Penal, mas além de advogar e além de ser professor, eu sou um advogado concurseiro. Então, eu vim passar para vocês aqui algumas dicas em relação a esta matéria, para nós nos aprofundarmos um pouquinho sobre ela, e também vou dar também várias dicas em relação a como isso cai em prova, e como eu vejo, e como eu pego essas questões e como elas são cobradas em provas, né? Então, vocês têm aula com muitos professores, têm aulas com advogados, têm aulas com promotores, têm aula com juízes, e eu sou aquele professor que sou muito focado em concurso. Então, eu tento transmitir aquilo que eu vivencio todos os dias, que é estudando para concurso público. Eu quero transmitir com você, e o intuito meu aqui também é que você faça um bom caderno em relação ao procedimento sumaríssimo. Eu vou ler com vocês a Lei 9.099 de 95. Eu também sou professor de Direito Constitucional, sou professor de Direito Eleitoral também. Então, às vezes eu dou uma mesclada entre uma matéria e outra, principalmente por já ter as outras pós-graduação, ter estudado em relação às outras matérias um pouquinho mais de profundidade. Então, resumindo, o intuito aqui é que você anote e faça um bom caderno. Por que eu sempre falo isso para os meus alunos, a importância de você fazer um bom caderno? Porque você está assistindo essa aula hoje, provavelmente daqui a 2, 3, 4 meses, provavelmente você já esqueceu de muita coisa. O que vai te relembrar o que nós vamos falar sobre hoje é o seu caderno. Essa é a importância de eu sempre bater nessa tecla de você fazer um bom caderno. Eu vou falar para vocês sobre o procedimento sumaríssimo, vou falar os pontos principais que vem cobrando em prova, vou deixar um alerta maior em cada artigo, o que eles trocam, o que eles não trocam, as pegadinhas de prova, e o que eu puder ajudar vocês é um excelente prazer poder contribuir com vocês. No final da aula eu vou deixar o meu contato, caso tenha dúvida em relação à matéria. Eu vou ter que dar essa aula aqui um pouco corrida, porque eu vou ter que falar sobre procedimento sumaríssimo, vou ter que falar sobre composição civil dos danos, vou ter que falar sobre transação penal e suspensão condicional do processo, em uma hora só. Então, isso é meio que quase que impossível poder me aprofundar um pouquinho sobre cada assunto. Eu acredito que eu precisaria de uma aula só para cada ponto desse, uma para composição civil, uma para transação penal e uma aula só para suspensão condicional do processo, mas não vai dar para estar fazendo isso aqui com a gente neste momento. Mas eu vou dar uma passada por cada ponto dessas matérias. Sempre eu recomendo que você já abra a sua lei aí, 9.099, né, do GCRIM, para a gente estar acompanhando, sabendo que a gente precisa sempre ter sempre acompanhado, né, da lei, jurisprudência e a doutrina. Sempre nós temos que estar sempre acompanhando estudando em cima desses 3 pilares: lei, doutrina e jurisprudência. Lei, doutrina e jurisprudência, sempre. Para todas as matérias que nós devemos estudar, temos que sempre ter essa base, sempre na lei, doutrina e jurisprudência. Você seguindo esse caminho, você vai ter um conhecimento sólido, certo? Vamos lá, que tem muita coisa para poder falar. Vou começar falando com vocês sobre, aqui já observamos que no artigo 394 do Código de Processo Penal, para determinarmos qual é o procedimento comum, ordinário, sumário ou sumaríssimo, né, o artigo 394, ele nos diz que o procedimento será comum ou especial. Aí está aqui, eu vou ler essa aula aqui, ela é um pouco meio que assim mesmo, ela é que nem a aula de direito eleitoral, né, que é muita lei seca, e eu vou explicando cada ponto sobre ela, né, o artigo 394. A partir do parágrafo 1º, nos diz que o procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. O ordinário, quando tiver por objetivo crime cuja a sanção máxima for combinada igual ou superior a 4 anos. E normalmente isso aqui em prova vem fazendo umas pegadinhas em relação aos anos da pena privativa de liberdade. O inciso 2º é o sumário, quando tiver por objetivo crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade.
E aqui o nosso ponto principal, que é a nossa aula de hoje, que é o sumaríssimo, que é apenas para as infrações penais de menor potencial ofensivo, certo? Na forma da lei. Parágrafo 2º, deixa eu ver se tem um parágrafo 2º. Aplica-se a todos os processos de procedimento comum, salvo disposições em contrário deste Código ou da lei especial. Parágrafo 3º. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, aqui é uma exceção, o procedimento observará as disposições estabelecidas no artigo 406 e 497. É sempre bom, quando você estiver acompanhando essa lei, que você, quando você estiver lendo este artigo, sempre está aberto a lei para complementar a esta lei, né? Que esse parágrafo 3º, ele remete ao 406 e 497 deste Código. Em relação ao parágrafo 4º, as disposições do artigo 395 e 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. Parágrafo 5º, eu vou ler logo eles, depois eu faço um comentário sobre eles. Aplica-se subsidiariamente os procedimentos especiais, sumário, sumaríssimo, às disposições dos procedimentos ordinários. Eu sempre recomendo você a ler esses artigos com a lei que remete a ela, porque você acaba se complementando um ao outro. Aqui, o procedimento ordinário para os crimes. Deixa eu ver se tem alguma observação. Eu trouxe também aqui as minhas anotações, que é de extrema importância, que eu vou falar, e você vai fazer um bom caderno. Eu sempre falo para os meus alunos, o intuito aqui é ter um bom caderno. Nessa aula eu vou ter que correr um pouquinho mais do que as outras aulas. Eu trouxe aqui um esboço daquilo que é de mais importante. Eu não deixo para confiar somente na minha mente, não deixo para confiar, porque muitas vezes eu dou a aula, ministro a aula e esqueço de falar muita coisa. Então, vou falando, vou passando por cima das coisas, vou falando somente aquilo que eu acho importante, e muitas vezes no final da aula eu vou embora pensando, poxa, eu poderia ter falado aquilo também é cobrado em prova. Por isso que o mais importante aqui nem é você estar olhando para mim, mas sim você fazer um bom caderno. Do que eu vou te falar aqui, eu fiz um esboço de alguns pontos principais e vou estar falando para você aqui neste momento. Em relação ao procedimento ordinário desse slide, eu vou pedir para que você leia ele, não vou dar tempo de passar por ele. Fala sobre o procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo, né? É só uma introdução. O procedimento sumário está lá no artigo 538 do Código de Processo Penal, fala nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para adoção de outros procedimentos. Aqui é quando sai do procedimento sumaríssimo e vai para o procedimento sumário, né? Observando os procedimentos sumários previstos nesse caput. Aqui chegamos no nosso ponto principal da nossa aula de hoje. Isso foi só uma introdução sobre os procedimentos, né? Que é o procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo. Nós precisamos saber diferenciar cada um deles, e isso faz toda a diferença, não somente em concurso público, mas na advocacia também. E como especialista também na área que somos, né? Que estamos nos aprofundando cada vez mais nessa matéria maravilhosa, no qual eu tenho uma profunda admiração, que é o processo penal. Duas matérias que eu tenho um profundo encanto, que é o processo penal e o direito constitucional. Mas que elas se interligam muito também, né? Uma vai caminhando com a outra, isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho nos próximos slides. Em relação ao procedimento sumaríssimo, Lei 9.099 de 95, os critérios de procedimentos. Aqui são os 5 principais conceitos em relação a ele. Isso aqui está previsto também lá no artigo 62, que nós vamos passar por ele também. Os critérios de procedimento. Os critérios que orientam o procedimento sumaríssimo são 5, eu falei, né? Que no juizado especial criminal são a oralidade, a informalidade, economia processual, celeridade e com o objetivo sempre de que possível reparar os danos sofridos pela vítima e aplicar a pena não privativa de liberdade. Esses são os cinco conceitos do procedimento sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo, ele também, em relação à competência e território, ele diferencia em relação no artigo 63, ele fala que a competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração. Aqui, o que diferencia do procedimento sumaríssimo para o procedimento comum
a prática, o que foi praticado, né? O diferente da previsão que nós temos lá do Código de Processo Penal, lá no artigo 70, que adota-se a teoria do resultado. Já aqui no procedimento especial é adotado o artigo 63 da Lei 9.099, que adota-se a teoria da atividade. Então, muitas vezes, você precisa saber, você precisa anotar aí no seu caderno essa diferença em relação à competência territorial. No Código de Processo Penal, adota-se a teoria do resultado e no procedimento especial, no GCRIM, adota-se a teoria da atividade, que deixa claro que essa competência territorial não é determinada pelo resultado, e sim pela teoria da atividade, né? Adota-se a teoria da atividade, no artigo 63, e a competência do juízo será sempre determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Escreva isso no seu caderno, marca com marca-texto, por isso essa informação é bastante cobrada. E uma outra diferenciação também do 62, uma outra observação também que é comum ter também, confundir infração menor potencial ofensiva, que não tem nada a ver com o princípio da insignificância. O princípio da insignificância, né, que foi pela primeira vez adotado aqui no direito penal por Roxin, Klaus Roxin, que eu super recomendo que você leia ele, vou falar um pouquinho sobre ele mais à frente, a diferenciação. Klaus Roxin foi introduzido aqui no Brasil em 1964, que exclui a tipicidade. Então, você precisa, muitos doutrinadores em prova, não de nível mais complexo, mas de nível mais tranquila, vamos dizer, não em concursos grandes, mas em concursos um pouquinho que exigem um pouco menos assim da profundidade do direito penal. Ele tenta te confundir, colocando na sua cabeça que inflação de menor potencial ofensivo em relação ao princípio da insignificância. Tenta te confundir, sendo que não tem. Você precisa diferenciar perfeitamente que o crime de menor potencial ofensivo não tem nada a ver com o princípio da insignificância de Roxin. Em relação à Constituição da República, o link que nós fazemos entre essas duas matérias está lá previsto lá no artigo 98 da nossa Constituição, que trouxe no ordenamento jurídico penal 4 as infrações penais de menor potencial ofensivo, permitindo que o legislador ordinário criasse o GCRIM. Essa é a nossa previsão constitucional, ou seja, o juízo criminal próprio para as infrações penais que admite a composição civil dos danos, transação penal e suspensão condicional do processo. A doutrina chama esse artigo de discricionariedade regrada. Escreva isso também, o que a doutrina majoritária diz em relação ao artigo 98 da nossa Constituição. A doutrina majoritária, ela chama isso de discricionariedade regrada. Se você colocar isso aqui numa prova dissertativa, seu examinador vai se agradar muito disso. Em relação ao artigo 62, o processo perante o juizado especial orientar-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando sempre que possível a reparação dos danos sofridos pela vítima. A aplicação da pena não privativa de liberdade sempre. Em prova, já vi em inúmeras provas eles colocarem isso, tirando essa parte de não privativa de liberdade. Eles ocultam essa palavra, o que deixa a alternativa errada. Em relação direito penal de segunda velocidade, já estamos terminando esse bloco aqui. No próximo bloco eu vou iniciar com vocês dando uma introdução da velocidade do direito penal. Lá, dando uma introduçãozinha, nós estamos aqui na nossa aula de processo penal, mas caminhamos junto com o direito penal também. Mas para não perder o raciocínio, no próximo bloco eu já vou estar continuando com vocês deste ponto do direito penal de segunda velocidade.